Olá, pessoal! Boa noite! Quanto tempo, galera! Antes de qualquer coisa, se você tá assistindo essa live no replay, você fica aqui comigo porque hoje a conversa vai ser muito, muito, muito especial. Hoje a gente vai falar sobre a infância que as crianças estão vivendo hoje em dia, o excesso de telas, os estímulos artificiais, a diferença entre atividade e experiência. Por que que tantas crianças estão cada vez menos encantadas, cada vez menos envolvidas? E como que as experiências sensoriais e naturais podem transformar completamente a relação da criança com o brincar? Porque talvez vocês também estejam sentindo isso por aí. Vocês estão? Me contem. Vocês estão percebendo que as crianças estão cada vez menos envolvidas e encantadas com o mundo real? As crianças têm cada vez mais estímulos, mas cada vez menos experiências reais. Menos natureza, menos exploração, menos presença, menos tempo de viver o corpo, os sentidos, né? E a infância de verdade, aquela infância raiz, infância gostosa mesmo. E foi justamente dessa inquietação, dessa observação, dessa vontade de proporcionar experiências mais reais para as crianças que nasceu o Entrelaços. E hoje eu tô muito feliz porque finalmente a gente vai compartilhar algo que vocês vêm pedindo há muito tempo, que é o workshop presencial sobre o brincar natural, sobre propostas sensoriais, experiências reais para a infância real, certo? E eu não poderia fazer essa live com outra pessoa mais maravilhosa do que essa. Bruna! Bruna Aranda! Você tá aí, meu amor? Se você tiver, você pede para participar. Eu já te vi entrando. Quem tá aí, vai falando boa noite, Ju. Oba, a Bruna tá pedindo para participar. Contem para mim se vocês estão. Boa noite! Boa Tudo bem com noite! vocês? Tudo ótimo. E você? Também. Feliz Dia das Mães para todo mundo aí. Feliz Dia das Mães! É Olha, nem verdade. dei, que mal educada, hein, pessoal? Feliz Dia das Mães. Eu vi que a Ju já entrou aí. A Gi, sejam bem-vindas. A Jess, Tem bastante olha, gente aqui. maravilhosas. Alunas da mentoria em peso, hein? E viu, menina? Nossa, as meninas da mentoria devem estar tudo assim. Ah! É, deve mesmo. Olá, Jojo, minha irmã. Bru, eu tava falando um pouco sobre essa questão das crianças estarem assim tão desconexas com a realidade, tão desencantadas. Eu falo muito sobre encantamento, né? Para quem não sabe, a Bruna trabalha também com oficinas para as crianças, está fazendo um trabalho maravilhoso. Conta um pouquinho de você, Bru. Bom, para quem não conhece, né? Eu sou a Buba, né? A Bruna da Buba Vivências. A gente começou ano passado com as oficinas. Foi um pouco através da Paola, né? Essa maravilhosa. Eu lembro como se fosse ontem que eu cheguei em você. Eu acho que você vai lembrar disso. E eu cheguei em você e falei assim: o que você acha do meu trabalho? Como que você acha que eu posso fazer isso? E aí você falou: bota no mundo que vai dar certo. E aí, acho que foi um pouquinho desse empurrão que me deu asas para voar. E a gente fica com essa anseio, né, de começar. É muito difícil começar. E depois que eu comecei, nunca mais parei, né? E a gente Tipo, estava no workshop presencial, né, nesse dia. foi num workshop presencial que eu fui no seu.
E foi muito bom, foi muito gostoso. Faz, o quê? Acho que 1 ano e pouquinho, quase 2 anos. Faz Daqui a um pouco ano vai e fazer pouco. 2 anos, daqui a pouco, né? Vai fazer 2 anos que eu fui nesse É, workshop. E assim, dali pra frente, a minha vida mudou, né? Muito grande, mudou assim, não tem nem comparação de como mudou. E aí apareceu essa oportunidade de a gente fazer alguma coisa juntas. E eu fiquei super feliz, porque é um incentivo até para as meninas que estão chegando também, que elas podem ver que pode acontecer esse tipo de coisa, né? Por que sim. não? Não Sim, vai parar só em mim. Eu sou a primeira de muitas que podem vir aí. E eu tenho certeza que elas vão arrasar muito nisso também. Então vai ser muito legal. A gente está fazendo isso total. junto. As oficinas, basicamente, são em parques que eu faço, né? Em casa de brincar, em aniversário. Faço 399 parcerias, né? Porque alguns já me conhecem. Eu sou a rainha, Muitas. eu sou a rainha da parceria. E eu acho que eu tenho um pouco para acrescentar na vida delas, tipo, mostrando que a gente não precisa ser só professoras, porque eu sou uma professora, né? A gente pode sair da sala de aula, a gente pode ser mãe também, fazer alguma coisa nova. Ou se você não quiser fazer nada disso, só acrescentar no seu portfólio também é muito interessante. Eu acho que é isso. Exato. Vai ser, Total, vai ser total. muito legal, eu tenho certeza que elas vão se apaixonar, porque a Paola, gente, eu sou fã número 1 dela aqui, né? Ai, meu O Marcel não Deus. tá aqui, mas com certeza se ele tivesse, ele ia falar, puxa saco! E eu sou sua, né? Você sabe disso. Aí é Bom, isso. antes da gente falar do workshop, eu acho que é importante a gente trazer essa contextualização de, de que hoje em dia muito está se perdendo da infância, né? E É, a gente, nas oficinas, a gente tem esse trabalho de fazer esse resgate das crianças explorarem com o corpo, com os sentidos, e de levar o mundo real para elas, fora das telas, né? a gente percebe que, infelizmente, a infância é muito, muito tela, muito computador, muito celular, e a gente tenta levar esse mundo mais natural, né? Essa forma de se conectar tanto com a natureza quanto com os seus próprios pais, e quanto com uma proposta afetiva, né? Que é isso que a gente faz, eu creio nisso. É porque tudo que a gente faz é com muito amor, né? Então é basicamente isso que a gente quer mostrar, né? Que. Ai, desculpa, gente. Meu celular tá meio Vai penga, mas embora. tá, tá aqui. Você É sabe que uma proposta mais afetiva. E a gente percebe que muita gente que vai, que não conhece, fala, nossa, que legal, né? Eu pensava que era assim, agora minha perspectiva mudou. Eu você pensei que já era de outra ouviu? forma. Você já ouviu nas suas oficinas as famílias falando assim: ah, é para fazer aqui tudo que eu não deixo fazer em casa? Toda vez, toda vez. Então, Eu tenho até uma história que eu acho que é super legal. Uma oficina que eu fiz uma vez, aí a mãe chegou em mim e falou assim: ah, o que você colocou aqui? Porque na minha casa minha filha não come nada. E aqui ela tá comendo tudo. Eu olhei pra cara dela e falei assim, gente, mas eu não fiz nada demais, né? Falei pra ela, é uma fruta batida, né? Expliquei mais ou menos como que era. Ela falou, nossa, menina, eu acho que vou ter que contratar você pra minha vida, porque na minha casa minha filha não come nada. Aí eu achei é, engraçado que a gente ouve esse tipo de coisa, né? Que as crianças não têm a mesma desenvolvimento em casa e chega na oficina, elas se soltam. total. E é diferente, por exemplo, a gente sabe que na escola a gente faz, por exemplo, uma programação para falar sobre alimentação saudável, né? Aí o que que a gente mais vê acontecer? É, que nem eu falei outro dia no Instagram, é uma folha com uma maçã. Então, crianças, vamos hoje aprender sobre a maçã, porque a maçã é saudável. E daí as crianças são convidadas a pintar a maçã de vermelho dentro do traço, usando aqueles giz que a professora já separou. Mas assim, e o contato de verdade, É muito né? copia e cola, né? Vamos ser sinceras, né? É um copia e cola. Mui- Imprimiu e Muita pronto. coisa para gringo ver, muito para se mostrar e pouco para se viver, né? As crianças não podem fazer sujeira, não podem. E é assim que elas vão
conhecer o mundo. É assim que elas vão entrar em contato, né, com as coisas do mundo real. A gente vê que, infelizmente, vamos ser, sendo bem sincera, que tem muita gente que não tem esse olhar assim, tipo, eu vou mostrar para minha criança que ela pode brincar assim com frutas em formato de tintas, colocar na boca, se sujar, que não tem problema, É, tá tudo certo ela se sujar. E aí depois a gente limpa essa sujeira, que não tem problema se sujar. Como você disse uma vez para mim, eu acho que isso é uma frase que eu coloco na minha vida. Eu até vi, acho que um dos seus filhos usando uma camiseta dizendo: criança é lavável. É isso, gente. Criança é é, lavável. A gente lava, exatamente. acabou. Acabou. Elas vivem Exatamente. perfeito. Com o pé, com a mão, com a cabeça, com o nariz. Tá tudo certo. Exatamente, exatamente. E você sabe que a gente dando as coisas tão prontas para as crianças, as respostas tão prontas para as crianças, limitando tanto a capacidade delas, elas estão realmente perdendo a criatividade, perdendo o interesse, perdendo a capacidade de resolução de problemas. Sabe que teve uma vez, eu não sei se você já pegou nas suas oficinas, e quem tá aí, né? Quem tá trocando aqui, eu vi que a Dani falou boa noite, Renato falou aqui, Buba Vivências é a melhor empresa sensorial para levar suas crianças. Vocês me falem se vocês já viram isso, crianças que não sabem brincar, não sabem explorar, porque estão perdendo esse ímpeto, né? Então, boa noite, Jana. A Jana sempre tá. O máximo que pode acontecer é perder uma roupinha velha. Total, por isso que tem que ir com a roupinha velha e não com a roupa de marca. Fico louca da minha vida, gente. Aquela roupa que não serve nem. Aquela roupa que não serve mais, não tem problema. Gente, a roupa de brincar, é pra bater. Aí, É, uma vez, esse negócio da criança que não sabe brincar, que não se encanta, né? Eu recebi uma criança numa oficina minha, ela tinha. Cara, eu acho que ela devia ter, eu não me lembro agora se era 10 anos, 9, algo desse tipo. Falei, bom, beleza. Eu vou, quando a gente tem crianças maiores, né? Normalmente a gente leva argila para elas criarem, né? Para elas explorarem de uma forma diferente. Levei. Eu levei pensando nessa menina. Ela não sabia o que fazer com a argila. Ela não sabia. Sabe o que ela fez? E assim, tinha instrumento pra caramba, tinha elementos da natureza, mas tinha um trilhão de coisas que ela eu vou podia ser bem fazer. sincera com você. Assim, sendo sincera, aqui, ó, pra todo mundo saber que eu fui uma criança que não sei mexer com argila. Eu nunca mexi com argila e aprendi a mexer com argila com você. Ai, posso te falar? Eu Juro, também. juro de verdade, de dedinho assim. Porque Eu no dia que eu fui também. nessa oficina, eu falei assim: que é isso? Aí você, argila. Aí eu, e ela faz isso? Então, Tipo assim, pra mim era outra coisa, é outro mundo. A mas gente, sabe por quê? infelizmente, peca, né? Porque na escola a gente não aprende isso. É uma coisa, Exatamente. E né? aí, nós, enquanto professoras, a gente não sabe, a gente não tem esse conhecimento. Não. A faculdade vai entregar pra gente ali, ai, quem foi Pa- Maria Montessori? Papel e Reza caneta. Emília, Lores Malaguzzi, leiam a 100 linguagem das Eu crianças. passei muita teoria na faculdade, infelizmente, e pouca prática. Pouco contato com as crianças, pouco contato com a natureza, pouco contato com coisas que são Sim, essenciais. O sim. exemplo até é da argila mesmo. E pouca aula prática. As Pouquíssima. faculdades, elas tinham que ter, nós, porque eu me enquadro, eu sou professora também, né? Pedagoga também, mas assim, gente, aula de mão na massa. Meu sonho é ter uma matéria minha em uma faculdade, sabia? Com Para certeza botar vai ter logo. toda essa galera para colocar a mão na massa, sabe? Porque esse negócio da argila tem dois pontos, né? O primeiro que eu tava falando da menina, que ela não sabe, não sabia o que fazer. Mas assim, as crianças, normalmente, elas tentam, elas interagem, elas, sabe? Tenta colocar uma bolinha em cima da outra, fazer qualquer negócio. Ela fez uma placa e ela escreveu o meu nome. Me chamou muita atenção, assim, a falta de criatividade mesmo. E ela é uma daquelas crianças, sabe?
Ela é daquelas que tá muito, muito, muito Inserida na no internet. TikTok, sabe? É isso que eu ia falar, TikTokers. Exatamente. Mas nós, enquanto professores, eu falo isso também, eu falo até nos meus workshops, eu não me lembro se eu falei quando você foi, que eu me apaixonei pela argila também, muito, muito tempo depois, até que o Deixa Ser Criança já existia, meu filho mais velho já era nascido e tal. Foi daí que eu fui começar a explorar a argila e pesquisar. Eu fui buscando por caminhos pesquisar argila, por quê? Porque nós não sabemos trabalhar com argila. Então a gente entrega para as crianças e a gente fala: ah, é para montar um bonequinho. Eu me lembro que eu tive isso na escola. Eu me lembro a frustração de me dedicar para montar aquele boneco. Assim, se você colocar uma peça em cima da outra da argila, ela não vai colar. Ela não Verdade? vai ficar. Então ela vai secar, daí a criança se dedica um tempão para fazer aquilo, e daí seca, caiu, quebrou, acabou Foi. a produção. E aí os adultos, as professoras, né, não sabem trabalhar com isso. Então, como que a gente vai levar esse encantamento para as crianças por algo que nem nós estamos encantadas, porque a gente não conhece. Sim, até mesmo você falando da argila, que tem um pouco de afinidade com ela também, é a bomba de semente que você ensinou lá. E até hoje, você fala assim, nossa, quando você aprendeu a fazer bomba de semente? Recentemente com a Paola, porque quando eu era Sim. criança, eu não sabia nem o que era Não, bomba de semente. Isso não não, passa em lugar nenhum, né? É muito não. triste, eu acho. É que a gente fala que é muito menos, é muito mais do que menos, né? Eles estimulam muita tecnologia, muitas redes sociais, muito celular, e aí tira o que é tão importante, que é a natureza, o contato, os estímulos que a gente está falando de tipo argila, o sensorial, ou a bomba de semente que você ensinou. Então, assim, eu acho que isso, se as crianças aprenderem daqui para frente, imagina os adultos que elas não vão ser. E imagina os filhos delas, o que eles não vão fazer, né? Então a gente. Exatamente. Eu acho que a falta disso nas escolas é muito essencial. De E verdade. é repertório de mundo, né? É uma Quando eu matéria falo, que por não tem, né? exemplo, pois é, quando eu falo, por exemplo, que por trás de um bolinho de areia que elas fazem existe muita pesquisa, eu quero dizer, por exemplo, essa live ficará gravada? Sim, Larissa, vai ficar assim. Eu quero dizer, por exemplo, que a criança, para ela pegar, ela conseguir fazer. Oi? Não? Tá. Para ela conseguir fazer o bolinho de areia, ela precisa ter a textura certa da areia. Se ela pegar uma Sim. areia muito seca, não vai desinformar. Se a areia estiver muito molhada, não vai desinformar. Ou seja, a criança precisa exercitar o raciocínio lógico dela de uma tal forma que muitas vezes na folha, na tela, ela não precisa fazer. E aí tá uma ideia errada que muita gente tem de que, ai, nossa, é um menino muito esperto, muito sabido. Caramba, ele pega o celular e ele vai entrando onde ele quer. Você precisa ver, menina. Ele entra no YouTube, ele põe os vídeos que ele quer, é muito inteligente. Mas aí você vai colocar essa criança para fazer um bolinho de areia, ela não sabe. Para pisar descalça na grama, ela não gosta. Sabe? Para comer, para se sujar, ela não suporta. Tem seletividade alimentar. Por quê? Porque tudo isso porque o corpo dela não está sendo usado. A gente percebe que, infelizmente, muitas crianças têm seletividade de alimentar por conta de não poder se sujar em casa. E tive até um relato recentemente de uma mãe que falou: eu ficava o tempo todo limpando ele não podia se sujar. E aí, depois que eu vim da sua oficina, eu percebi que não tinha problema se sujar, eu comecei a deixar ele se sujar um pouco mais. E agora ele come muito melhor. Eu falei, nossa, super válido um feedback desse, né? Porque a gente fica pensando assim, mas por que a criança não come tão bem? Talvez tenha alguma coisa de errado na alimentação. Talvez não, talvez é o jeito que a criança quer comer, a mãe não deixa, né? Exatamente. E falando sobre isso, né, de natureza, de conexão com a natureza, é muito interessante também, por conta de que subir em árvore. Que criança que sabe na árvore hoje em dia? Nenhuma. Eu mesma não lembrava quanto tempo eu não subia em uma árvore. Aí, depois que
comecei a fazer oficina, comecei a subir em árvore e estimular o meu filho a subir em árvore. Hoje em dia, meu filho tem 2 anos e ele já sobe em uma árvore. Ele falou, gente, eu não sabia subir em árvore com 20, 30 anos. Meu filho sabe. Eu acho que é isso que falta nas crianças de hoje em dia. E também preservar um parque, né? Falar assim, não, olha, a natureza, a gente não pode jogar fora as coisas na rua, é reciclável, né? Então a gente tem que levar tudo isso. Não é só o trabalho sensorial, não é só o trabalho com a oficina, é o trabalho também com a própria natureza, cuidado com a natureza, com cuidado com as crianças, com cuidado com tudo isso. Então, acho que é tudo isso que É falta na escola. tudo. É Falta tudo tudo. isso, é muita coisa, né? Se a gente não colocar tudo aqui, a gente vai falar, meu Deus, Nossa, muito. fechar a escola Porque e abrir outra. uma coisa tá muito interligada na outra, né? O Renato acabou de descobrir aqui que ele não sabe fazer um bolinho de areia. Próxima vez que ele for na sua oficina, você bota ele pra É fazer o meu bolinho. vizinho, gente. Gente, tão engraçado. Você sabe, eu peguei uma mãe outro dia. Nossa, não vou lembrar. Gabi, o nome dela. Ela tava pra ir na oficina fazer um tempão. Menina, ela foi na oficina. Você precisa ver o que deu pra ela conseguir desenformar um bolinho de terra. Porque não é fácil. Você Não. precisa ter todo um envolvimento ali, de verdade. Até a gente mesmo, para fazer, às vezes, o Até a bolo. Aí a gente gente. fica fazendo, refazendo, refazendo. Às vezes Exato, não dá a textura. Aí você fala, meu, exato. é muito E aí, pensado. além de tudo isso, a gente ainda trabalha a frustração, além de tudo É. isso que você falou. Porque aí, o que que a criança faz quando ela tá crente que ela vai pegar areia e vai desenformar e vai sair um belo de um bolinho ali e não sai? Ela vai ficar muito brava? Ela vai chutar tudo? Ela vai desistir? É uma baita de uma oportunidade dela aprender a trabalhar a frustração. De que nem sempre dá certo o que a gente imagina, de persistir. Não deu certo? Ai, que coisa, cara, não vou soltar fogos, não tô super feliz, mas eu vou tentar de novo. Como que eu posso ajustar? Então, assim, são oportunidades que trabalham o desenvolvimento global das crianças mesmo. Ó, sobre quebrar ciclos. Eu fui uma criança que não podia se sujar. Hoje, com meu filho, tento fazer diferente. E sai cada experiência linda. A Ju falou que teve uma mãe que ficava limpando o tempo inteiro a criança na oficina. E já aconteceu algumas vezes comigo da família falar: Nossa, não sei o que acontece. Ela não gosta de se sujar, ela não suporta. E a pergunta que eu faço é essa: Como que foi a introdução alimentar dela? E também tem muito esse negócio do olhar do pai, por exemplo. Ela não gosta de se sujar. Mas como que você é quando ela se suja? Exatamente. Essa é a pergunta. Exatamente. Eu acho Como que é pra você? sim, porque assim, você percebe que a criança suja que você. Ai, meu Deus, É, tá suja. E às vezes é. não precisa disso. E tá tudo bem. É uma coisa tão natural. Gente, é criança, vai se sujar. Você fazia isso quando você era pequena, quando estava na escola? Não sei, me falem se vocês lembram disso, porque eu lembro, e era uma sensação tão gostosa de pegar a cola líquida, E sujar a mão. passar na mão, ficava fazendo Aí assim, ó. Aí quando tava seca, pegava e puxava assim. Eu eu fazia isso Eu vou direto. te contar uma coisa que os meus pais aprenderam que a criança pode se sujar depois que eu tive filho. Porque quando meus pais foram numa oficina minha, eles chegaram lá e falaram: Misericórdia, Bruna, o menino vai sair todo sujo. Nossa Senhora, vai machucar, que não sei o quê. Eu falei, gente, é pra isso. E aí, depois que aconteceu tudo, meu pai falou: Caramba, não é legal isso aí? De pegar, É. a criança pode se sujar. Você não fazia isso quando era criança, não. Eu não deixava você fazer isso. Eu falei, tá vendo? Acho que podia mudar, né? Se você tivesse deixado mais, talvez eu seria outra pessoa. Mas É. meu filho tem essa oportunidade de se sujar. E os meus pais não deixavam me sujar. Então eu era uma criança que não podia se sujar. Olha que engraçado, como que o mundo mudou. E hoje em dia meus pais falam pra todo mundo, né? Nossa, vocês têm que ir na oficina da minha filha, porque as crianças podem se sujar à vontade. Então é muito engraçado que a gente vê os avós que tinham aquela mania de limpeza, que não podia se sujar, hoje em dia incentivando as crianças a se sujar. É maravilhoso. Então, eu tive uma infância já, assim, muito na natureza e tudo, mas eu te confesso que quando eu fui para a escola, isso é uma coisa que eu faço questão de falar,
questão de falar, porque tem muita gente que olha pra mim, por exemplo, hoje, e fala, ai, pra Paola é fácil, a Paola já nasceu desconstruída, a Paola já é doidona e tal. Mas não, eu tive uma infância pé no chão, só que quando eu... Tem professor aí? Fala pra mim aqui, sinaliza aqui se tem professor aí. Quando eu fui pra escola, eu comecei com professoras que já estavam há séculos na escola, que já eram mais um pouco mais engessadas, um pouco mais rígidas. Eram boas professoras, né? Não tô falando nada com relação à competência delas, mas assim, sabe aquele perfil que não deixa se sujar, que poda muito? A Bruna travou ou só pra mim? Eu tô travada ou vocês estão acompanhando? Voltou? Calma aí, que eu tive um problema com a internet. Mas tô aqui, tô ouvindo você. E aí eu comecei com professoras assim, que não permitiam que as crianças se sujassem, que as crianças explorassem e tal. E o que que aconteceu? Como eu estava começando na minha vida pedagógica, eu comecei a reproduzir esses padrões. Professoras, me falem se vocês já sentiram isso, se já aconteceu com vocês, de vocês quando virem assim, quando vocês veem, de repente já tá reproduzindo um padrão ou reproduzindo atitudes que, sem refletir, que você nem concorda, mas que porque o redor todo faz isso, você começou a fazer também. Isso aconteceu comigo quando eu entrei na escola e eu, apesar de ter vivido uma infância muito natural, com muito pé no chão, oi, criança, boa noite, Falou com a tia. amor! Oi, tia. Oi, Tá lindo! falando que tá com saudade. Ah, meu Deus, coisa mais linda Desculpa, do gente. A mundo. minha internet tá meio ruim, então tem hora que vai dar uma sumida, mas tô tentando resolver Entende? aqui. E apesar de eu ter tido essa infância, quando eu entrei para a escola, eu comecei a reproduzir esses padrões e fui parando de permitir. E fui podando mais, podando mais. E eu voltei a desconstrução depois que o Valentim nasceu, que daí eu comecei a refletir e falar, poxa, mas não tem razão de ficar impedindo, de ficar limitando, né, de não permitir, enfim. E não é bagunça, né? Eu costumo falar que não é festa do caqui. Não é porque a gente está permitindo que as crianças explorem, que elas usem o seu corpo, os sentidos, que é uma festa do caqui, que é qualquer coisa, que você põe de qualquer jeito. Não é. É bem montado, a gente pensa na materialidade, a gente pensa na intenção, tudo tem intenção, porque é para ser uma vivência para as crianças, um aprendizado, uma experiência, né? Tem que ser rico, né? Na hora que a gente olha, tanto na gente que é adulto, quanto na criança que vai chegar, tem que estar uma coisa assim, convidativa, né? Uma Exato. coisa que você fala assim, nossa, eu gostaria de brincar com isso. Não é só para É, criança, porque a gente vê muitos adultos também que entram na brincadeira com os filhos e brincam. E aí, isso que é a magia, não é? Não é só para criança, todo mundo pode brincar. E eu acho que é isso exato. que falta também, né? Eu acho que o contexto em geral total, né? Tudo. Como você falou, né? A intencionalidade, o jeito que a gente faz, a proposta em si, né? Muito bem pensada, né? Porque, assim, no frio você não pode colocar algo gelado, porque senão não vai dar certo. Mas dá para colocar outros tipos de materiais. Então, é tudo muito pensado com carinho. Muito pensado, e quando a gente pensa, a gente planeja com intenção, com verdade, com entrega. A gente consegue planejar e levar para as crianças oportunidades delas se envolverem por muito tempo, muito tempo. Inclusive, as famílias falam, gente, eu nunca vi ele ficando assim tanto tempo em uma atividade. Por quê? As experiências que a gente leva
com as propostas sensoriais, comestíveis, com a natureza, né? É muito diferente de uma atividade que tem um começo, meio e fim, que tem um resultado sempre programado, que tem sempre um produto final, que todo mundo vai fazer igual, né? As experiências, elas são muito mais amplas, né? Teve muita mãe que falou pra mim, nossa, eu descobri que meu filho gostava de pintar através de você. Achei engraçado, né? Porque a criança, geralmente, a primeira coisa que a gente faz quando é mãe, né? É botar a criança pra pintar alguma coisa, né? Aí Sim. ela falou assim, nossa, eu não sabia que ele gostava tanto de pintar. E ele ficou muito tempo naquela oficina de pintura, horas e horas. Quando acabou, ele queria ficar lá e queria levar embora o que ele tava pintando. Então, tipo assim, foi pra ele, foi um marco ali de poder fazer o que ele queria fazer, né? Mas a gente também percebe, não só em relação às crianças que a gente está falando, e as oficinas em si também, a gente percebe que marca na vida das pessoas isso, né? É engraçado, eu não sei se você já percebeu, mas muita gente sai mudada dali, né? Parece que marcou a vida dela inteira ali, em poucos minutos, em poucas horas, né? Uma conversa com você, você percebe que muitas famílias quebram esses negócios, esses tabus de sujar, ou esses tabus que a criança não pode isso, ou até um receio de brincar no parque, né? Às vezes nem precisa ser uma oficina, mas em si um parque. E a gente percebe que a gente quebra muito tabu, né, com isso. E a gente E marca é muita gente. E eu acho que isso vem, mais uma vez, da intencionalidade. Porque é tudo tão intencional, é tudo tão pensado, tão planejado, com tanto carinho, nos mínimos detalhes, que às vezes a gente não precisa nem conversar com a família, nem falar nada, mas a própria interação que a criança tem ali já mostra para elas, gente. Como eu poderia estar oferecendo isso em casa? Caramba, nunca parei para ver o quão importante é esse tipo de vivência para a criança. A gente vê que muitas famílias também conseguem ver o que acontece, talvez em algumas escolas até podem proporcionar esse tipo de coisa, não todas, não muitas, e algumas atividades pouco diferentes da outra, né, que a gente percebe, e a mãe fala assim, nossa, é a primeira vez que eu vejo a minha filha, meu filho fazer esse tipo de atividade tão pertinho, né, e eu consegui fazer isso com ele. Então isso é muito legal também, você sentir esse tipo de troca entre as famílias, as crianças entre seus pais, né? Isso é sensacional, não tem o que pagar. Total, total. Quando o adulto ele muda o olhar, ele muda a forma de enxergar, né, essas experiências, as explorações das crianças, a forma como elas sentem essa pulsão de explorar, as experiências das crianças mudam também, né? A gente pode tanto potencializar esse crescimento e esse aprendizado, quanto a gente pode minar. E Sim. aí, como que a gente vai minar? Deixando a criança presa só na folha, achando que está fazendo, vou trabalhar a natureza, então vou fazer uma tinta de terra com cola e dar para as crianças pintarem ali uma vez no trimestre, só para falar que usou a Obrigatória natureza, de terra. porque é obrigatório, porque muitas vezes está na apostila ou porque a diretora pediu e sei lá o quê, mas não é algo que você está sentindo. Né? Não é algo que os seus olhos brilham. Uma coisa que eu sempre escuto de vocês, de quem acompanha o meu trabalho, é que me ouvir falar sobre as coisas que eu faço faz os meus olhos brilharem. Tudo bem, Bruna? Você tá saindo? Tá caindo aqui, o celular não quer ficar, gente. Mas tudo bem, eu tô aqui. E isso é uma coisa que eu enxergo em você também. Quando a gente acredita no que a gente faz com outro sabor, com outra entrega, com outro brilho nos olhos, Com né? certeza. E eu acho que também que a gente. Agora foi? Acho que agora foi. Celular, colabore, gente. A mãe não tem negocinho pra apoiar o celular. Tá ótimo. Tá tudo bem. Caímos. Renato falou. Caímos, mas voltamos. Voltamos. Ah, Quando a gente vê isso tudo, a gente fala como é legal, né? A gente sente o amor da pessoa que tá fazendo, né? Eu acho que fazer as oficinas saiu de tudo que eu desejava quando era professora, que eu queria fazer, aquela vontade louca que eu tinha de demonstrar todo o meu amor.
ser o que eu sou, mas eu não podia porque, infelizmente, eu tinha que seguir um papel e aquele papel me limitava aquilo e era isso, para sempre aquilo. Eu nunca ia sair daquilo se eu não fizesse outra coisa. E aí isso me pulsava muito, eu ficava na angústia. Então, quando eu saí da escola, né? Porque hoje em dia eu não estou mais em escola, para quem não conhece, né? Eu sou uma professora e saí da escola. E é possível sim, porque eu saí da escola e o meu desejo era tão grande de ser quem sou hoje, que eu acho que por isso que consegui o que eu faço. E cada vez eu quero chegar em mais lugares, né? Eu tenho certeza que meu objetivo não parou aqui e não vai parar por aqui. E quanto mais pessoas eu alcançar, melhor ainda, mais pessoas conhecerem esse tipo de trabalho, melhor ainda, porque a gente não precisa parar só aqui. A gente pode continuar e acho que é essa a vontade, né? Que pulsa dentro de mim, pulsa dentro de você, né? Porque assim que eu te Nossa, conheci, né? Foi assim que eu conheci ela. A minha vontade era tão grande de fazer algo diferente que eu estava pesquisando na internet e achei essa maravilhosa, né? Que ela é uma doida. Mas assim, achei ela. E quando eu achei ela, eu não pensei duas vezes. Eu falei até estava conversando com o Marcelo esses dias e falei, gente, eu não podia perder a oportunidade de conhecer ela. Eu não podia perder a oportunidade de comprar o curso, né? Eu tinha que estar ali. E aí, quando eu comprei, todo mundo falou: você é doida? Pra que você vai fazer isso? Falei, gente, eu vou fazer acontecer. E eu eu fiz lembro que você acontecer. falou que você Eu não teve muito apoio, né? Eu deixei Assim. meu filho com a minha sogra no dia, meu marido me levou. Foi uma loucura sem fim, assim. E dali pra frente, cada vez menos as pessoas acreditavam naquilo. Algumas pessoas botaram fé, mas assim, era pouca coisa, né? Não era suficiente para mim andar pra frente. As meninas da mentoria ajudaram muito, né? E aí teve você que não deixou nenhum minuto minha mão solta. Você falou, não, segura aqui, bora que a gente vai conseguir. E É. aí a gente foi que foi. Eu acredito muito nisso, que também foi uma amizade que a gente construiu durante tão pouco tempo, parece que é de anos. E eu acho que por isso que não aconteceu isso, né? Esse movimento todo. As pessoas falam, nossa, mas eu não sou puxa-saco, não. E ela também, ela é minha puxa-saco. Aí que a gente construiu uma amizade muito linda, a gente conversa, a gente consegue trocar diálogos muito legais. E a gente tem E os um nossos olhos brilham pelas objetivo. mesmas coisas, Isso que eu ia né? falar, um objetivo muito parecido, porque Sim. você chegar em uma oficina e você vê uma criança que é inquieta, ficar quieta e brincar e se focar naquilo, ou uma criança que não tem um foco, uma criança que não tem vontade disso, que não sabe o que é isso, e fazer isso acontecer, você fala que o mundo muda. Ali mesmo, você vê um pai que não tem atenção do seu filho, brincar com seu filho, ou um pai que até tem a atenção, mas não consegue ter esses momentos, parar a vida dele, e não mexer no celular e conseguir fazer Total, isso, muda essa perspectiva de total, vida. A total. gente vê nossos filhos, vamos falar, nossos próprios filhos, desenvolvendo uma coisa que a gente não fazia quando era criança. Não tem comparação. Então, assim, eu falo que a perspectiva é muito grande. Mesmo para E o quem não, nosso. mesmo para quem não conhece né, esse tipo de trabalho, eu acho Sim. que todo mundo deveria conhecer. Mesmo, tipo assim, a pessoa não quer fazer isso da vida dela, mas eu acho que seria sensacional ela conhecer através de alguma forma. Que eu acho que E muda. esse trabalho nosso, assim, enquanto educadoras, porque eu acredito que todo mundo que está trabalhando com as oficinas está tendo esse papel de educar não só as crianças, mas as famílias também, né? As famílias, elas não têm obrigação de estudar. É uma coisa que a gente sempre precisa lembrar. Que a gente fala, né? Ai, que dá muitas telas, que não deixa coisar, não deixa não sei o quê, que tá seguindo um caminho que não é legal e tal. Só que as famílias não estudaram para isso. É, Então, nós temos que basicamente a gente ter. nasce sendo mãe só, né? A gente não Exato, sabe o que fazer. exatamente. E nós somos da educação. Eu e você viramos mães, só que a gente já era professora. A Sim. gente já tinha noção. E quem não Agora, é, uma né? pessoa que é, cara, do banco, entendeu? Então, Não, assim, a eu gente precisa acolher, só que nós, enquanto educadoras, enquanto profissionais da educação, nós temos sim a obrigação de estudar e de sempre buscar a renovação, outros conteúdos, enfim.
Eu percebo que muitas mães ficam inquietas depois que vai para a oficina e falam: Nossa, mas como que a gente pode fazer isso? Como que eu posso fazer isso em casa? Como que eu posso fazer essa tinta de fruta? Como que eu posso fazer essa pintura natural? Então a gente fala assim: Nossa, é legal ver que tem gente interessada sim, porque as mães elas não sabem. Infelizmente, a gente que já é da educação, a gente até sabe algumas coisas. Quem não faz oficina, ainda muito menos, né? Já vou É, falar sendo sincera. Agora, quem faz já conhece um pouco, né? E quem é mãe sem ser professora e sem ter nenhum conhecimento de oficina, conhece menos ainda. Então a gente vê que muitas mães ficam encantadas e querem sim entrar nesse mundo de alguma forma para incentivar melhor os seus filhos. E não tem problema nenhum a mãe fazer um estudo para poder trazer coisas diferentes para o filho dela. Isso é muito bacana, e porque muitas vezes um caminho novo vem a partir da criança. sim, Então a mãe começa a querer se informar por conta dos filhos, e de repente, quando ela vê, ela já está tão envolvida e tão apaixonada por esse mundo que é tão maravilhoso que começa a trilhar esse caminho. a gente já viu isso na nossa própria na mentoria. Quem não tá na mentoria já viu isso na mentoria, né? Sim, Vê isso muitas mulheres que não são professoras, que não são oficineiras, que são só mães que queriam é, estudar alguma coisa para poder trazer coisas melhores para o filho dela. E aí falar, nossa, mas por que eu não posso levar para outras crianças? E não tem problema nenhum, tá tudo certo. exatamente, E agora, se ela exatamente. não quiser levar para outras crianças, também não tem problema nenhum, porque ela ensina só o filho dela. Mas é uma, como fala, é um polvo, né? Que não para só ali. É, É não. várias mãos que você pode fazer várias coisas Muito, diferentes. muito, muito, muito. E foi justamente por a gente sentir falta desses saberes serem compartilhados com profissionais que precisam, com famílias que precisam, que a gente decidiu criar o Entre Entrelaços. laços. Ai, gente. Brincar natural com intenção, que vai ser um workshop presencial, Aqui em São Paulo. imersivo, aqui em São Paulo, pensado para pessoas que, como a gente falou até agora, que acreditam numa infância mais viva, mais presente, mais natural, né? Mão na massa. Mão na massa, vivência, corpo, sentido, A pessoa, eu acho que natureza. ela vai ter o norte de tudo isso que a gente falou e mais um pouco. Porque não tem como a gente falar tudo aqui agora, né? Mas Não. é muita coisa legal que eles vão poder desenvolver lá. Eu tenho certeza que quem Na for, né, prática. vai aprender na prática a desenvolver. Não posso contar. Não, mas agora já pode. Vai ter muita Vai coisa. ter Vai ter muita coisa legal, muita coisa. propostas comestíveis. Vocês vão pro fogão com a Bruna, vão botar a mão no barro comigo. Então, assim, é unindo o melhor dos nossos saberes para levar para quem tá afim de receber, né? Sem contar que, além de tudo isso, a gente também vai ensinar como organizar o que fica legal com o quê, né? Não vai ser só, Sobre tipo a assim, a gente só estética. aprender. Não vai só Não, aprender. Vocês vão não. colocar mão na massa e vão fazer tudo juntas. E eu tenho certeza que quem for vai sair de lá 10 vezes ou 1000 vezes melhor do que já é. Com toda certeza. Vai ser no dia 28 de junho. A gente já deu um spoiler. Eu espero que vocês já tenham anotado na agenda de vocês. Vai ser Em das São 10 às 3, Paulo, né? das 10 às 3, 5 horas de experiência comigo e com a Bruna, na Vila Mas Formosa. posso falar que vai ter café da manhã? Pode falar que vai ter. Vai ter café da manhã para vocês. Vai ser numa casa de brincar que se chama O Maior Quintal do Mundo. Gente, é a coisa mais linda de casa. Uma casa E é uma. preservada, Isso que eu antiga, ia né, falar. Bru? É uma casa de vó. Ela é É, incrível. Então, quem for vai ter certeza que vai ser muito acolhida, muito amada ali. Que é um ambiente totalmente gostoso, assim. Vocês vão falar, nossa, aqui dá vontade de ficar aqui.
É uma coisa que a gente prezou muito quando a gente foi escolher o lugar, era que ele fosse um lugar aconchegante, que abraçasse, que a gente possa sentar no chão, que tenha natureza, mesmo sendo em São Paulo, né? E como a gente falou, não é um encontro para você, não é uma palestra, né? Não é um encontro para assistir, é um encontro para viver, para colocar a mão na massa, Para para aprender, praticar, para aprender na prática tirar todas mesmo, as dúvidas, tirar muita dúvida. todas as dúvidas. Vai ser um grupo pequeno, Resumido, isso, porque a gente quer que seja um encontro mais íntimo, bem próximo, então vão ser só 35 vagas. Só isso aí. 35 vagas. É muito só mesmo. Que a Só nossa intenção esse é demais. realmente conseguir olhar para vocês, trocar, acompanhar cada uma de vocês de uma forma mais profunda. Então, o grupo é pequeno, a troca é próxima, a experiência é realmente vivida. Posso dar um spoiler? Pode. Vai ter sorteio, Opa! vai ter sorteio. Eu não sei se eu posso falar, né? Senão Vai! ela me mata aqui Pode falar na live. tudo! Ai, me Pode derruba falar da live. tudo! Agora é a hora da gente contar para essa galera o que que vai rolar. Vai ter sorteio. Algumas parcerias eu já estou conversando pra gente fechar mais coisas, mas temos coisas já fechadas. Então a gente vai ter sorteio das canetas, 48 canetas, dois kits de caneta. Vai ter sorteio Ah, de de caneta de colorir, né, caneta, gente? Aquelas canetina. aquele estojão de caneta De... Depois eu pego Bob pra Good. vocês verem. É isso. Não é pra falar a marca. A gente, né, dando spoilers. Mas é? Um kitzinho de panela de inox pra fazer oficina. Elas são pequenininhas, a coisa mais linda, graciosa do Tão planeta. linda. 2 quilos Massinha. de massinha natural pela nossa parceira amiga maravilhosa, a Maçaroca. Já posso até falar aqui o nome dela. Não é E 26, é 28 do 6. 28/6. E o que mais? E algumas bandejas para colocar, fazer coisa com terra. Muito Kit de legal também. utensílios infantis. Isso, tem um kit de utensílios infantis. Esse utensílios é para vocês fazerem uma cozinha com as crianças. Muito legal também, vocês vão amar. Depois, né, quem tiver no grupo, eu vou mandar foto de tudo lá para vocês verem. E ainda são esses, Ainda mas vai tem ter mais, mais coisa. tem mais É. coisa aí que eu tô tentando fechar, mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. E ainda tem o que Além elas vão ganhar, disso, né? o Também. workshop Tem um workshop vai ter, a lá. gente vai dar os 3 workshops online de bônus. Então, assim, muita gente fala, ai, tá bom, eu vou no workshop, mas e depois? Eu vou ter acesso ao que foi ensinado lá? Eu vou ter essas receitas, né? Então, assim, vocês vão receber de bônus 3 workshops online sobre o brincar heurístico, sobre brincar com natureza e sobre propostas comestíveis, também super na prática. Os 3 juntos, eles valem R$ 891 e vocês vão ganhar de bônus, Você tá? viu, gente? Tem muita coisa boa, né? Muita, E muita, muita, fora muita. que a gente tem um sorteio comigo aí, né? Que depois a gente vai dar spoiler Pode lá. falar, pode falar Pode? Ela tá também. liberando Poxa, pode tudo! falar tudo. Eu não tô Manda. acreditando que ela tá deixando eu falar tudo, gente. Agora já foi, já estamos lá. A Bora. gente liberou uma consultoria comigo, né? Aí a gente vai decidir quantas pessoas, mas eu acho que é 3, se eu não me engano, né? 3? Isso, 2, isso. Pode 3. ser 3, pode ser. Aí vamos definir. Mas enfim, gente, eu vou conseguir liberação para vocês. Mas a Isso. gente já conseguiu. Tem algumas outras surpresinhas que estão por aí, que a gente não vai contar tudo, senão é muita coisa, mas tem muita coisa legal. Eu e a Ai, Paty tô muito. preparando tudo com muito carinho, muito amor para vocês. Eu tenho certeza que todo mundo que for vai se sentir acolhido, muito amado, com muito carinho, porque tá sendo tudo muito bem pensado. A gente começou a pensar isso o quê? Esse ano, até ano que vem, É, né? Começar o ano que vem. E aí esse ano a gente tirou do papel e falou, vamos ano fazer isso passado. acontecer. É, isso É, mesmo. ano passado a gente Vai ter começou a pensar e saiu bloquinho. do coisa.
Vai ter bloquinho, vai ter lápis personalizado, Vai ter que a Bruna já fez vasinho. todo o corre, vai ter vasinho, vai ter eco bag, vai ter brindes feitos pelas minhas mãos também, que eu tô pensando, por isso que ainda não falei nada. Mas Fora, olha, fora que o crachazinho o também, gente, crachá, gente, vai ser sustentável. assim. Tá sendo tudo pensado nos mínimos detalhes para ser muito especial. Primeira edição de muitas que virão, se o universo, né, Ah, abençoar. já conspirou ao nosso favor, já. É isso. Tem muita coisa legal, muita coisa legal. Eu E tenho certeza que. agora a gente está abrindo oficialmente as pré-inscrições Então, para o corre Entrelaços. Então, 28/6, para vocês não se confundirem, às 10 vinte e horas da oito manhã. do 6 é um domingo na Vila Formosa, Às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, das 10 às 3, 5 horas ali de imersão comigo e com a Bruna. São só 35 vagas. Falo só porque são só, é muito pouco mesmo. Então, assim, realmente agora é a melhor hora para vocês garantirem. Por quê? Porque depois os lotes vão mudando. Então, agora a gente vai abrir a pré-inscrição e depois os lotes vão mudar, tá? Então, esse é o melhor momento para garantir, por quê? Porque é fato que vai ter a vaga e vai ser pelo valor da pré-inscrição. E uma coisa. Desculpa. Não, que de. Ficou por 12 vezes de 61,74 ou 497 no Pix. Isso aí. Certo? O O que que primeiro você ia falar? lote, né? Pré-inscrição, antes do Pré-inscrição. primeiro lote. É isso. Pré-inscrição, 497 no Pix ou 12 vezes de R$ 61. Gente, R$ 61 por mês para ter acesso a tudo isso, e não vou nem falar em mais um pouco, porque aí muito mais, né? Agora eu ia falar uma coisa muito importante que a gente não falou. Também teremos uma roda de música e uma orientação sobre a importância da música na vida das crianças. Gente, esse workshop tá tudo de bom e, nossa, Tá. tá muito bom. Porque assim, vocês vão encontrar, além da música, a natureza, a intenção com os materiais, a organização, elementos naturais, produção de tinta. Fora o que a gente Tudo, a não gente falou vai. aqui, né? Super. A É gente muita vai coisa. fazer extração de pigmento, produção de texturas comestíveis, é massinha, é tinta, é slime, é farináceo. Vamos fazer produção com argila, bomba de semente, vasinho, aprender a mexer com barbotina, que é a cola da argila, giz pastel com argila. Aquela. A gente vai fazer muita coisa mesmo, tá? Gente, assim, ó, eu vou contar só uma coisa. O curso de GIS, em particular, ele tem um custo bem alto, né? E ele está sendo incluído nesse workshop. Sim, Então, assim, sim. gente, o curso da natureza também tem um custo que está incluso desse workshop. Então, tá Tá. valendo muito a pena. Se você comprar só os cursos separados, Dá você está dando R$ 890. até São os mais, né? workshops. Dá 890. São os workshops que a gente vai dar de bônus. Fora as Então, outras coisas que vão ter lá, né? Então, exato, vale muito a pena. total. Vale muito a pena mesmo. Então é isso, 497 ou 12 vezes de R$ 61 por mês. As vagas estão abertas, então vocês já estão autorizadas a sair daqui, entrarem no link da minha bio. Bruna ainda não colocou na sua, Não né? coloquei, mas eu vou colocar. Eu acho que o nosso Fado acabou de criar o link, ele colocou na minha bio. E, gente, aproveitem Vou enquanto mandar é para mensagem pra ele mandar. inscrição. Ui. Enquanto tá, assim, enquanto tem vaga, enquanto tá no melhor preço, porque a gente vai mudar. Primeiro lote, segundo lote, então corram. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma coisa por falar? Né? É para mãe que quer levar a experiência melhor para as crianças, para os seus Professora, filhos, para diretora. professoras. Diretor total, diretora, coordenadora.
É para grupo de Falou isso? professoras, gente, de repente, falem com as coordenadoras de vocês, fala, ó, coordenadora, vai rolar isso. Coordenadora, de repente, vê de pagar para um grupo de professoras. Já aconteceu isso num workshop meu. E vai valer muito a pena. Ah, eu tenho que falar mais um spoiler. Pode Eu falar, pode prometo que é falar. o último, prometo. Não, Prometo. pode falar, pode falar. E vai ter uma lojinha. Vai ter uma lojinha. A Paola, ela não sabia disso. Ela tá sabendo aqui agora por mim que vai ter uma lojinha. Depois eu conto tudo pra ela. Mas pra vocês que estarão lá, vocês vão poder comprar algumas coisas dos materiais que a gente trabalha lá. Com Olha toda isso, que certeza. incrível. A Paola aqui, como assim? Eu não tô sabendo de nada disso. Você tá louca de Ah, agora. mas eu já imaginava. Se eu comprar e não puder ir, pode ir outra pessoa no meu lugar? Pode, Lili. Pode. 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 E aí você vai receber o bônus, né? Os conteúdos, enfim. Vai receber o que a gente vai dar lá de brinde, tudo isso. Porque a É. Lili falou que vai ter compromisso no domingo de manhã, que vai tentar sair mais cedo. De repente você vê direitinho esse horário desse compromisso, vê se dá Não para consegue. ajustar aí. É. É, Tipo assim, mesmo que você chegar um pouquinho atrasada um também. pouquinho É. depois, é. Acho que vale muito a Vale, pena, viu? vale. Com certeza vale, com E certeza. assim, as meninas que são da mentoria que estão aqui, elas vão conseguir tirar as dúvidas delas também. Então, acho que é muito interessante para elas aliviarem os coraçõezinhos dela. É uma oportunidade muito boa de conseguir conversar com a gente pessoalmente, né? E Isso colocar a mão na massa junto, né? também. Porque é Não, uma isso coisa que aí não nem se virtual. compara. Não. Porque a gente aprende virtual de uma certa forma, mas É, quando a gente vê pessoalmente, é outra coisa. exatamente. Então é Exatamente. isso, gente. Então, Lançamos. tá no mundo. Se você quer participar, não pensa duas vezes. Se joga, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Isso que a gente trouxe aqui é a ponta do iceberg. Agora lá, o Renato falou: Ah, eu amei a live de vocês. Você não imagina as duas juntas. Gente, é muita felicidade. Meu coraçãozinho tá explodindo de felicidade, porque eu Ai, a Ju tô falou: Já tô dentro, me muito, joguei. muito amiga. E é isso, gente. Tô muito feliz. E quero que todo mundo sinta isso. Vai ser muito bom, muito importante para todo mundo. E é isso. Ai, Ai, vai ser maravilhoso. Me dá um abraço. aquela amiga. Então tá bom, maravilhosas. Ai, maravilhosas e maravilhosos. Todo Deixa eu mundo. tirar um print. Dá um sorriso aí, Bruna. E... Tá no mundo. Agora Tá saiam daqui e vão direto pro link da minha bio e já façam a inscrição de no meu vocês para também, aquela. não... Não tá lá, Isso, mas eu para vou falar não agora. perderem tempo. Beleza? E se tiverem Arrasem. dúvidas, chamem a gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Renato, adorei que você estava aqui engajando, já começou a me seguir. Seja muito bem-vindo. E é isso aí. E continue valorizando a Bruna do jeito que você fez a live inteira. Bru, é nóis. Você é Amigos são pra maravilhosa, vai isso, ser né? maravilhoso. Amigos são pra isso. A gente se incentivar uns aos outros. Isso É mesmo. isso, gente. Todas as meninas que Obrigada, estavam me galera. chamando lá, agora a gente vai mandar o link pra vocês. Respirem o coração, isso que vai dar tudo certo. Vambora. Um beijo, boa Nós. noite. Beijo!